Oi, amigos! Você viu o título aí, você deve ter pensado no que ela tá falando. Aqui é Vanusa Mendes com mais uma dica de direito previdenciário. A gente sempre costuma falar das nossas vitórias, mas na carreira não é bem assim. Muitas vezes nós tomaremos porradas aí. A gente toma porrada da vida, por que não vai tomar porrada na carreira, né? Lembrando que as porradas é que nos fazem crescer, é que nos torna resilientes. Não é o que a gente quer, não é o que a gente almeja. Nós vamos fazer todo o trabalho para que isso não ocorra. Mas quando ocorrer, o que a gente deve fazer? Então, se pegou a sentença, ela está improcedente. Eu elenquei algumas dicas para o caso concreto, para ver se te ajuda. Se você tiver mais alguma dica, me coloca aqui embaixo, tá bom? Ó, primeira coisa que eu vou te dizer parece óbvia, mas que a gente não faz. Lê o julgado. Por que eu tô te falando isso? Você vai falar assim, mas isso é óbvio, eu já li lá improcedente, julgo improcedente. Amigos, o juiz, ele é alguém como eu e você, que também comete erros. Quando você estiver advogando um tempo maior, você vai também pegar erros do juiz. Já aconteceu comigo, pessoal, de ser juntado sentença de outro caso que não era do meu cliente, no meu processo. E aí, obviamente, mediante uma petição informando que foi juntado um documento equivocado, o juiz vai lá desentranhar dos autos, tranquilo. Já aconteceu comigo, pessoal, do juiz colocar o nome do meu cliente, aí é um erro improcedendo, né? Ele colocar o nome do meu cliente, mas quando ele vai julgar, ele julgar uma causa de pedido totalmente contrária ao que eu narrei, o que eu elenquei lá na petição inicial. Então, casos que são erros em procedendo, é um erro no procedimento, não é erro no julgamento. Então, a gente também tem que ficar atento. Pode parecer bobeira, mas pode ocorrer. Porque se você se desesperar com a improcedência, ler o improcedente e deixar para lá, pode ser que você esteja fazendo uma grande besteira. Então, primeira coisa, leia o julgado para saber se está tudo em ordem e para saber se foram apreciados todos os pedidos formulados na petição inicial. E também, se não há nenhuma contradição entre o que o juiz elenca lá no corpo na parte do relatório com a parte dispositiva, que é a parte que ele decide. Vou te contar um outro caso concreto meu. Aconteceu de um caso meu, o juiz, na parte do relatório, conceder a justiça gratuita, que ele já havia concedido no trâmite do processo, e quando chegar no final, na parte dispositiva, que é a parte que vincula, a parte mesmo que vai transitar em julgado, ele não indeferir o benefício. E aí eu fiz um embargo de declaração, alegando uma contradição, e foi sanado tranquilamente. Como eu te falei, o juiz é um ser humano como nós. Pode não parecer às vezes, mas tá bom? Então, vê se é caso de opor embargos de declaração. Uma questão não foi apreciada, pode precluir se você não alegar, né? Uma questão que precisa ser discutida primeiro, no primeira instância, para que o tribunal se manifeste, se há uma contradição, se há uma obscuridade, não ficou muito certo, se ele quer, se ele está concedendo, se ele não está concedendo. Isso acontece mais do que a gente pensa. Para que também? Para ver qual foi o fundamento da improcedência. Foi matéria de fato? Foi matéria de direito? Ou seja, foi porque ele não se convenceu com as provas que foram juntadas, matéria de fato, não ficou para ele, claro, não ficou para ele provado o direito do autor? Então, num eventual recurso, o que é que você vai ter que bater? Exatamente naquilo que o juiz, que não convenceu o juiz. Você vai ter que convencer a instância superior de que a prova juntada aos autos é suficiente ao alegado, tá? E se for matéria de direito, a primeira coisa a fazer é lá uma tese que o juiz não acolheu, a matéria de direito, ou seja, que não está ligada a questões fáticas. Aí, então, a primeira coisa, ver como entende o tribunal ou a junta de recurso que vai apreciar o seu recurso. Como é que eles entendem essa questão? Como entende o STJ? Como entende a TNU? Para ver, primeiro, se vale a pena recorrer, né? E ver ainda se aquele teu caso concreto tem elementos que, apesar de semelhantes, distinguem a tese firmada nas instâncias superiores, conhecido como distinguish. Eu não sei falar inglês, tá? Mas é isso. Você vai ter que apontar que a tese firmada guarda diferenças com o teu caso. São essas diferenças que você vai ter que mostrar para a instância superior para que, porventura, o seu recurso seja provido. E também, quando a tese, mesmo que seja
a tese desfavorável, mas você tem uma nova tese, você quer insistir nessa nova tese, uma tese que está começando a pipocar nos tribunais, você tentar um overruling, quando de repente muda a jurisprudência dos tribunais superiores de uma maneira mesmo totalmente contrária, né? São casos aí do direito processual civil que nós temos que conhecer ao mínimo, né? Não é fácil de entender esse sistema de precedentes, que é um sistema novo no direito brasileiro, veio com o Código de Processo Civil, mas nós precisamos entender pelo menos o básico para podermos ter condições de advogar, inclusive no STJ. Então, meu amigo, improcedência, não desista. Vou te contar rapidamente um caso meu. Sentença de improcedência, benefício previdenciário, em que ele elaborou, e era aqui na competência delegada ainda na época, ele elaborou durante o trâmite processual, um processo que demorou 3 anos para poder ter uma sentença. E então o juiz disse o seguinte: olha, de fato ficou caracterizado a incapacidade parcial, no entanto, como ele estava trabalhando, ele não faz jus ao benefício. Ficou demonstrado com o CNIS, que o INSS juntou, que ele estava elaborando nesse período. Eu recorri ao TRF3 sem nenhuma fé, gente, tá? E a ação foi procedente e foi a maior ação procedente que eu tive. Nós estamos na fase de receber o precatório, que deu mais de quase 300 mil reais. Então, meu amigo, minha amiga, não desanima. Advogado é aquele que não desiste, tá bom? Um abraço pra você. Se tiver mais alguma dica, coloca aqui embaixo e compartilha com alguém se esse vídeo foi útil pra você. Um abração.